estamos às vésperas do Enem, às vésperas da primeira prova, né, o primeiro dia de provas, que você já sabe, está careca de saber que acontece agora no domingo. Essa primeira prova ela vai contemplar linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas, suas tecnologias e redação. Tá bom? A redação, todo mundo morre de medo da redação, mas não tem motivo para ter medo, sabe por quê? E você vai ver hoje aqui dicas preciosíssimas também para sua redação. Tá legal? Bom, e para as outras áreas também. Nós temos aqui professores que conhecem muito bem exames vestibulares, que conhecem muito bem esse universo, né, estudantil. Então, são dicas de primeira grandeza e apresentadas por professores que são extremamente competentes e conhecedores do que é, por exemplo, a prova do Enem. Não só isso, mas hoje a gente está falando de Enem, tá bom? Bom, agora você não pode deixar, né, de preparar entre hoje e amanhã, isso que eu vou falar, eu acho que é muito importante. Hoje ainda é quarta-feira, então quinta e sexta, tá? Se eu fosse você, eu faria isso amanhã, quinta. Porque se tiver alguma coisa errada, na sexta-feira dá tempo de você corrigir, tá? O que eu sempre aconselho? Se eu aconselho em sala de aula, né, o pessoal acaba, às vezes, rindo da minha cara, mas eles fazem e funciona. É o kit prova, tá bom? O que é o kit prova? Você vai separar uma bolsinha, um necessário, uma bolsinha, alguma coisa assim, e vai colocar lá nessa bolsinha tudo aquilo que você precisa levar no dia da prova. E aí, no dia que você for para a prova, é só pegar a bolsinha, já está tudo ali preparado, com antecedência, é só você pegar essa bolsinha e vai feliz para o seu local de prova, tá? Nesse kit prova, né, nesse kit prova, eu recomendo que vocês coloquem, por exemplo, as duas canetas pretas, né, duas canetas de tinta preta, mas o tubo tem que ser transparente. Você vai me perguntar assim, mas Lu, por que duas? Porque se uma falhar, você tem a outra, né, meu amorzinho? Você acha que lá no meio da prova você vai gritar para a galera assim, pessoal, alguém tem uma caneta aí sobrando? Não pode. Então leva duas, tá certo? Ok? Testa a caneta em casa antes para ver se ela realmente funciona. Então, duas canetas pretas de tubo transparente, tá? Não pode ser uma caneta dessas que nem eu tenho aqui na minha mão, olha, tá vendo? Isso aqui não pode, tá bom? Tem que ser de tubo transparente, perfeito? Bom, o documento de identidade original, né? Com fotografia recente, pode ser o RG, pode ser a Carteira Nacional de Habilitação, famosa CNH ou carta de motorista, né? Pode ser o passaporte. É um documento que tem uma foto sua recente que comprove que é você mesmo que está indo para lá, tá? Tem que levar o documento. Mas se por algum motivo, vamos supor que você não rezou, né, e deu um azar danado de perder o documento na véspera da prova. Então, o que você vai fazer se você perder o documento? Você vai até a delegacia mais próxima da sua residência, você faz o boletim de ocorrência, tá? Você faz lá o boletim de ocorrência e você, no dia da prova, leva esse boletim de ocorrência, comprovando ali que você perdeu o documento. Tá bom? Ok? Não se esqueça de colocar nesse kit prova, né, perdão, nesse kit, kit prova, né, esse kit prova, a garrafinha de água. Tá? Tem que ser uma garrafinha de água, mas tem que ser uma garrafa transparente, tudo bem? Ok? Ela tem que ser transparente, não pode ser, e não pode ter o rótulo, tá? Então você compra uma garrafinha de água transparente, tira o rótulo, tá bom? Tem que tirar o rótulo, tá certo? Não esquece disso, tá bom? E essa água não vai levar um litrão, sabe assim, de água. Não, é uma garrafinha, porque você não vai beber essa água ao longo da prova em quantidades muito grandes. Você vai bebendo em doses homeopáticas. Tá? Então não é para pegar uma garrafa, acabei em meio litro, vai pegar mais meio litro, mais outro. Não dá, meu amor, sabe por quê? Você vai ter vontade de ir ao banheiro. Que você tenha vontade de ir ao banheiro, isso é natural, evidente, mas se você beber muita água, isso vai se intensificar. E você não pode perder o tempo, né, de você fazer a prova para parar e ir ao banheiro. Mas também não pode fazer a prova se tiver com vontade de ir ao banheiro, entendeu? Deu vontade de ir ao banheiro, você pede para o fiscal autorização e aí ele te conduz até o banheiro, tá certo? Não. Mas para você evitar ter vontade, um número maior de vontades de ir ao banheiro, você vai tomando água em goles homeopáticos, tá? Só para molhar a boca mesmo, que a boca vai ficar seca, você vai estar nervoso. Então, doses homeopáticas de água ao longo da prova. Cada minuto que você perde na prova vai te fazer falta no final dela. Tá certo? Então, por exemplo, sabe aquele minuto que você faz? Ai, deixa eu ver. Olha, tem uma janela, tá sol lá fora. Esquece.
tá? Você tem que concentrar o tempo todo na prova. O tempo que você tem para resolver as questões, ele é um tempo muito apertado. Então, qualquer minuto que você perca, vai fazer falta. Então, você imagina se você tiver que ir ao banheiro 2 ou 3 vezes. Né? Conta mais ou menos o tempo que você demora para chegar até o local, voltar para a sala onde você está fazendo a prova. Então, vamos tentar evitar isso. Mas leve água e beba em doses homeopáticas. Tá certo? Você não pode ficar desidratado, tá? Mas beba com moderação. Tá bom? Bom, o lanche, tem que levar um lanchinho também, tá? Mas leva algo bem básico, uma barrinha de cereais, uma barrinha de proteína whey. Chocolate, eu tenho um pouco de restrição com relação ao chocolate, porque dependendo do local em que você está, se tiver muito calor, o chocolate vai derreter, você vai lambuzar o dedo, aí você vai ter que sair da sala para lavar a mãozinha, porque não consegue mais fazer a prova, porque você lambuzou tudo, né? Então, tentem, assim, lanches secos, tá? Ok? Lanches secos. E optem principalmente por lanches que te satisfaçam, tá? E que sejam de fácil consumo, tá certo? Acho que é importante. Então, também coloca lá as suas barrinhas no kit prova. Então, kit prova, caneta, né, o documento e as suas barrinhas e a garrafinha de água, tá bom? Não esquece da garrafinha de água, certo? Agora, há uma coisa muito importante que você tem que colocar lá também, né? Aliás, você não tem que colocar só, você já tem que sair de casa com ela, a máscara, tá certo? Porque os protocolos de biossegurança, eles continuam, pessoal. Então, vocês têm que usar máscara de proteção. Então, levem, óbvio, você já vai com uma máscara, se possível, já leva a outra dentro do teu kit prova, tá bom? E não se esqueça de levar um saquinho, porque na hora que você, por exemplo, você precisa trocar a máscara, né? Depois de algum tempo, você tem que trocar a máscara. Quando você for trocar a máscara, você já coloca naquele saquinho, tá bom? Para não ter perigo de contaminação. Mas a máscara tem que ir, você não vai entrar na prova se você não estiver mascarado, tá? No bom sentido, certo? Bom, agora, uma última dica aqui que eu dou sempre também para os meus alunos, e eles também dão risada, é que é o seguinte, você tem que levar, chega para o teu pai, para tua mãe, ou para o seu responsável, e peça para ele R$ 50 emprestados. Tá? Aí você vai falar, mas por que R$ 50? Eu vou te explicar já já. Pede R$ 50. Fala pro pai, pra mãe, pro tio, pro avô, pra avó, que é para fazer o Enem. Por quê? E não só, isso que eu tô te falando vale pro Enem, mas vale pros outros vestibulares também. Por que os R$ 50? Vamos supor a seguinte situação. Você tá indo pro seu local de prova, tá? Vamos supor, você tá indo de carro. Seu pai tá te levando. Vamos supor isso, tá? Tem um impedimento no meio do caminho. No meio do caminho, como diria o Drummond, tem uma pedra no meio do caminho, que você não contava com esse impedimento. Aí você vai precisar se locomover de outra maneira. Então, por exemplo, passa um motoqueiro, um ciclista, você pede para ele te ajudar. Né? Só, pelo amor de Deus, me leva, eu preciso chegar na prova do Enem. Né? E aí você mostra os R$ 50, a pessoa vai te dar essa carona rápida aí né, que consegue desviar, por exemplo, de algum tipo de obstáculo que você tenha no meio do caminho. Entendeu? Ou então você está no ônibus, né? Aí o ônibus quebrou. Meu amor, você vai esperar chegar outro ônibus, você faz o Enem do ano que vem, né? Certo? Então aí passa alguém de moto ou de bicicleta, ou então, às vezes, nesse caso, até mesmo um táxi ou um carro de aplicativo, você tá com dinheiro ali, tá? Para te socorrer, tá bom? Aí você não precisou gastar esse dinheiro, beleza, guarda no kit prova para a próxima prova que você for fazer. Até se acabar todos os anos vestibulares, seu pai já esqueceu desse dinheiro, tua mãe esqueceu, aí você aproveita e toma um sorvete, tá? Eu escutei várias histórias de alunos que depois da prova vieram falar comigo e falaram, Lu, graças a Deus que eu levei o dinheiro que você falou, né? Então não ia ter chegado à prova, tá? Então, guarda lá o dinheirinho, eu acho que isso é muito importante, tá? Numa emergência, isso é muito importante, certinho? Bom, agora o que você não pode levar para a prova? Que não pode, você já sabe, nenhum dispositivo eletrônico, tá? O celular, não, aliás, o celular eu já nem levaria, sabe? Se possível. Não precisa levar, pode acontecer alguma coisa no caminho, você precisa chamar um carro de aplicativo, então, mas, desliga o celular, mas desliga bem desligado, né? Porque às vezes ele tem vida própria, às vezes eu tô dando aula aqui, o relógio fala, eu não pedi para ele falar, né? Então, desliguem, né? O celular, então você não vai poder usar o celular, evidentemente, todo mundo sabe disso. Não pode levar óculos escuros, não pode levar boné, não pode levar gorro, não pode levar chapéu, não pode levar relógio, não pode levar fone de ouvido, não pode levar lápis, não pode levar lapiseira, não pode levar borracha, não pode levar régua, não pode levar corretivo. Quer dizer, quase só pode levar você mesmo.
tá bom? E o documento, tá certo? E a caneta preta de tubo transparente, tá? Isso tudo que eu falei é proibido, tá bom? Então não vai fazer burrada, sabe? Uma bobagem dessas e perder essa prova, tá? E uma outra coisa, um outro alerta que eu gosto muito de fazer para vocês é o seguinte: cheguem no horário, aliás, cheguem antes do horário, entenderam? Cheguem antes do horário, tá? Bem antes. Então, nesses dias que antecedem a prova, vá visitar o seu local de prova, vê onde é, quanto tempo você gasta para chegar até o local de prova, acrescenta nesse tempo que você gasta para chegar ao local de prova, pode acrescentar mais meia hora, tá? Okay? Que é para garantir que você não vai perder a prova porque você chegou atrasado, tá certo? Vai aparecer nas emissoras de televisão correndo. Vai virar meme. Não pode, tá certo? Então, não chegue atrasado. Perfeito? Bom, agora, antes da gente começar aqui esse ciclo de palestras, né, que a gente vai ter, eu diria para vocês que vocês estão muito bem preparados, né? Eu até comento, o pessoal fala assim, a prova é fácil para quem está preparado. Meio óbvio, né? A prova realmente vai ser fácil para quem está mais preparado, mas eu acredito que todos vocês tenham se preparado na medida do possível. Né? Você fez o que deu para você fazer esse ano. Não é? Então, eu acho que você vai colher os frutos disso. Então, tenha muita confiança, sabe? Tenha muita confiança. Porque, afinal de contas, foi um ano de estudo, e um ano não, às vezes você já está estudando, sabe, há uns 2, 3 anos, né? Se eu considerar, por exemplo, os anos do ensino médio. Então, assim, foi um ano de muito estudo, foi um ano de muita dedicação, de empenho, de esforço. Vocês enfrentaram um tempo muito difícil, né? Pelo qual todos nós passamos nesse ano e no ano passado também. Né? Eu tenho certeza que você vai arrasar no Enem. Então, tenha muita confiança, tá bom? Tenha muita confiança. Sabe que o Machado de Assis tem uma frase que é assim: há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Né? Então, tudo na nossa vida, né, em algum momento da nossa vida, a gente vai enfrentar dificuldades. Né? Os espinhos estarão ali. Mas a gente tem que observar esses espinhos da maneira mais positiva possível. Tá? Então, pense positivamente, acredite, né, na sua capacidade de fazer uma prova assim, gabaritando, sabe, de cabo a rabo. Acho que tem que ter confiança realmente. Tá bom? E espero que o espinho, né, do Enem suma da sua vida esse ano e você ingresse na universidade. Certo? Bom, você já sabe que eu vou ficar junto com vocês aqui ao longo de todo o nosso evento, né? Eu vou trazer aí, conversar, interagir com alguns professores, nossa equipe incrível de professores da Unip, do curso Objetivo, do Colégio Objetivo também, tá? Então vai ser um bate-papo cheio de informações, sempre pensando no seu melhor para as provas do Enem deste ano. Tá? E quem vai começar sou eu. Então eu acho que eu não vou me apresentar, né? Aquela coisa, você é professor? Sim, eu sou professor. Não. Eu já começo aqui, eu vou falar com vocês sobre a prova de linguagens e seus códigos, tá bom? Eu vou tentar compartilhar aqui uma tela com vocês. Na verdade, a intenção de hoje, pessoal, não é fazer você obrigatoriamente aprender. Na verdade, sabe o que acontece? As questões do Enem, elas são muito parecidas, sabe? Não são muito diferentes. As questões do Enem, de ano para ano, elas são muito parecidas. A técnica delas é muito parecida. O que, na verdade, difere é o texto, né, que está ali empregado, né, o assunto que está sendo ali discutido, mas a tua técnica de raciocínio para desenvolver, para resolver as questões, é basicamente a mesma. Tá? Na parte de linguagens e seus códigos, né, que é o que eu vou trabalhar com vocês, eu coloquei aí como título ler para responder acertadamente. Isso não vale só para Enem. Isso vale, na verdade, para todos os outros exames vestibulares. Principalmente porque nos últimos tempos nós temos as universidades, elas têm uma preocupação maior de ter um aluno na universidade que saiba raciocinar, que saiba ler, não só aquele que consegue decorar um monte de formas, né? Então, a leitura, né, e a boa interpretação do que se lê passa a ser um elemento essencial em todos os vestibulares que você vai encontrar por aí, tá certo? Então, na parte de linguagens, ler para responder acertadamente. Então, você vai ler, tá?
É uma prova em que, na verdade, existem alguns professores que dão a seguinte dica. Olha, lê primeiro o enunciado, depois lê o texto. Funciona? Funciona para quem já veio treinando isso ao longo do ano. Tudo bem? Então, por exemplo, se você até hoje, estou falando com você agora, 14h22, né? Se até hoje, né, você está fazendo a prova, você está fazendo simulados assim, você lê primeiro o texto, depois você vai para os exercícios, não vai trocar agora a técnica. Tá? Porque você tem 2 dias para a prova, 3 dias para a prova. Então não vai trocar essa técnica. Mantenha a sua técnica. Tá certo? Então, por exemplo, se durante o ano você teve essa habilidade de primeiro ler o enunciado para depois procurar a resposta no texto, continua com a sua técnica. Deu certo? Funcionou? Ótimo. Porque se ela não funcionou, tem coisa errada. Tá certo? Então, aí você precisa corrigir, né, exatamente qual é a falha aí nessa sua técnica. Eu ainda sou da mais tradicional, eu ainda gosto de ler o texto primeiro e depois ir para a questão. Tá? A prova, essencialmente, é uma prova realmente de textos e muito mais na linha, digamos assim, do aspecto semântico dos textos. Não é? É você ler e entender o que o texto quis dizer, mas não ler e achar que o texto quis dizer alguma coisa. O que você acha não vai aparecer na sua prova. Eles vão perguntar o que você acha. Não tem sentido. Então, todas as respostas você vai encontrar no texto. O que você precisa se preocupar bastante é em ler o enunciado e linkar o enunciado com o que vem logo depois dele. Eu vou fazer 2 ou 3 exercícios aqui com vocês, só para te mostrar isso. Tá? Mas você tem que pegar principalmente a parte final do enunciado e observar ali atentamente o que eles estão pedindo. Tá legal? Bom, as respostas, portanto, estarão no texto. Né? É claro que, às vezes, a gente tem algumas questões mais polêmicas, né, do Enem, mas, normalmente, as respostas estão no texto. E você deve ler esse texto desde o título até o final dele. Tá certo? Desde o título até o final dele. Porque, às vezes, a resposta está no título. Tá bom? Às vezes, a resposta está no título. Perfeito? Que tipo de textos, né, você pode encontrar no Enem? Eu coloquei aí uma lista para vocês. Né? Se você vai, poesia, sempre tem. Tá? Aí você fala de que movimento literário? Isso varia muito. Tá? E normalmente a questão ela não gira em torno de identifique o movimento literário. Nós vamos pedir isso. Nós vamos pedir uma característica que está no texto. Uma característica que você conseguiu deduzir a partir da interpretação do texto. Tá? Então, poesia, texto literário, conto, trechinho de conto, um trechinho de um romance, trechinho de uma crônica. Machado de Assis cai bastante. Né? Machado, o Alencar também cai. De uns tempos para cá está caindo bastante poesia árcade, sabe? Cláudio Manuel da Costa. Tá? Isso não significa que eles vão cair de novo, tá bom? Mas pode ser. Letra de música, músicas do século XX, né? Alguns textos mais recentes, né? Algumas letras de música já de século XXI, mas predominantemente as músicas do século passado. Século passado. Artigos jornalísticos, tá? Então você tem ali reportagens, você tem caiu um obituário. Sabe o que é um obituário? Aquela notinha do jornal que diz que a pessoa morreu e vai ser enterrada tal dia, tal hora, em tal cemitério. Caiu o obituário. Tá? Muita imagem. Tá? A prova traz muitas imagens para a gente. Essas imagens são muito variadas. Claro, veja, eu posso ter a imagem e a questão. Mas, normalmente, eles colocam uma imagem associada a um texto. Ou a imagem traz texto. Porque o que acontece nessa prova do Enem? Repare que eu coloquei aqui para vocês uma coisa que eu acho importante. Ó, análise de texto. Que tipo de texto? O verbal, que é o que você está acostumado. Certo? E os não verbais. Tá? E aí você tem as imagens, as fotografias, você tem telas, quadros, esculturas, gráficos. Tá bom? Então tem que saber tudo isso. Ó, eu coloquei lá infográficos para vocês, fotografias, né? Propaganda, eles gostam muito de colocar propaganda. Normalmente a propaganda você vai ter que fazer a associação entre o texto e a imagem que está na propaganda. Tá? Alguns cartazes, grafite, tá? Uma parede grafitada, eles podem colocar um grafite, quadrinhos, charges, né? Pinturas, esculturas, como eu já falei. Cuidado, né, quando você tiver quadrinhos e charges, né, para não ficar, vou descansar um pouquinho e começar a pintar os quadrinhos, tá bom? Não pode, tá? Porque depois a pergunta é sobre a imagem, você pintou a imagem, você não consegue responder absolutamente nada.
Então, notem, a partir desses exemplos aí que eu coloquei reticências, porque eu tenho outras possibilidades, repare que a intenção do Enem é fazer com que você reconheça as diferentes linguagens, né, e os diferentes recursos que essas linguagens acabam oferecendo. E fazer, evidentemente, uma leitura crítica, né, fazer a leitura crítica absorvendo as relações do texto com os paratextos, né, que podem aparecer no caso, ou então absorver os elementos do texto com relação ao teu nível de conhecimento de mundo. Tá? Isso é extremamente significativo, tá bom? Bom, além disso, então a gente tem aqui esse ponto inicial, os gêneros textuais, né? Pode cair qualquer tipo de gênero, né? Então pode cair artigo, pode até cair artigo científico, não é? Um trechinho de uma tese de doutorado, um trechinho de uma dissertação de mestrado, tá? Podem cair artigos de revistas científicas, tá bom? É muito interessante você pegar a prova de linguagens, ou assim como o pessoal fala, né? De uma maneira mais ampla, a prova de português, ela é uma prova em que cai tudo de todas as disciplinas. Né? Você tem um texto de biologia, você tem um texto de física, você tem um texto... Claro, eles não estão cobrando ali os conhecimentos da biologia ou da física, eles estão cobrando ali a interpretação do texto, né? Mas é uma prova que abrange todas as outras disciplinas, né? Eu poderia dizer isso para vocês. Bom, então, crônicas, contos, reportagens que eu já citei, notícias, cartas, e-mails, né? E eles têm dado muita importância ultimamente para as novas tecnologias, né? Principalmente associadas à comunicação. Então, por exemplo, esses mecanismos da internet, né, eles são muito fortes. Não sei, vocês devem ter visto, né, nesse tempo de aulas, por exemplo, à distância, né, o que a gente tem na internet, por exemplo, de meme, né, com um professor, e o professor dando aula e não tem áudio, né, e coisa do tipo. Então, a internet, é claro que as questões do Enem, elas se referem a situações anteriores, né? Acredito que é muito difícil você ter numa prova do Enem uma questão a respeito de um acontecimento recente, mas acontecimentos que perduram ao longo dos anos, isso sim, né? Podem aparecer. Mas, por exemplo, a importância da internet, né? A internet é um meio de comunicação extremamente importante e que está, por exemplo, né, desbancando outros meios de comunicação. A gente pode perceber, por exemplo, que hoje em dia os canais abertos de televisão estão muito preocupados com a pequena audiência que eles têm ou com a grande audiência que eles perderam por causa de outros mecanismos, né? Então, por exemplo, e-mail, né, já caiu no vestibular, pode cair a linguagem do WhatsApp, que é essa linguagem muito cifrada, né, e uma linguagem muito reduzida, muito diminuída. Eu mandava WhatsApp às vezes, pessoal, e eu respeitava os sinais de pontuação, sabe? Então, quando eu terminava de escrever, eu punha ponto final. Até que um dia uma pessoa resmungou comigo, que não põe ponto final no WhatsApp. Eu, como professor de português, eu fazia a pontuação direitinho. Agora eu não faço mais, não. Porque é uma linguagem diferente, é um estilo diferente. Então, o WhatsApp, o TikTok, por exemplo, já caiu também, né, na prova. Agora você tem um novo, que é o Quai, né, que é mais ou menos a mesma coisa que o TikTok, Instagram, né? A adaptação do Instagram para a nova realidade, porque o Instagram, inicialmente, eram só fotografias, né? Agora não, agora tem vídeo. Por quê? Porque ele estava perdendo espaço para o TikTok. Tá? Então ele teve que mudar. Né? Então essas disputas, né, por um meio em que a procura é muito grande, né? Um meio que atinge muita gente, que são os veículos da internet. Né? O Twitter também já caiu no Enem. Então, pois é, você pode ter ali diversos tipos de texto, diversos mecanismos, né? E eu repito, é basicamente realmente a análise de texto. Então, assim, uma dica que eu te dou é pegar, por exemplo, você está lendo um texto, aí o texto fala de um assunto que você não faz a mínima ideia do que se trata. Está com dificuldade nesse texto? Deixa para depois, pula, faz o outro mais fácil. Entendeu? Alguns gostam de fazer assim, primeiro resolvem todas as questões que têm textos curtos, tá? Depois resolvem as questões que têm textos médios, depois aquelas que têm textos mais compridos. Tudo bem? Também é um mecanismo. Você tem que ser um bom administrador de tempo, mas para isso a gente vai ter daqui a pouquinho um professor que vai explicar como é que você deve administrar melhor o seu tempo na prova. Tá? Bom, na parte de linguagens, então, pode aparecer qualquer tipo de texto. Tá? E as variáveis que a gente tem nesses textos, né? Bom, primeiro, eu posso ter um texto, vamos supor, eu posso ter um texto falando sobre o papel da mulher na sociedade. Esse texto foi escrito no século XVIII,
por um autor que vivia numa sociedade patriarcal, e, obviamente, esse cidadão vai dizer que o papel da mulher é cuidar da casa, dos filhos, esse tipo de coisa. Tá? Então, a gente precisa ver que esse autor está numa outra época e está focalizando um outro tipo de mundo. Tá? Então, eu acho importante você colocar o texto na época em que ele foi escrito, né, para você ter uma ideia. Agora, cuidado com uma coisa. Muitos textos vêm com a data do momento que ele foi publicado. Um texto de jornal, por exemplo, vem lá, né? Jornal X, dia tal. Tá? Agora, toma cuidado com outro tipo de data que pode aparecer. Então, por exemplo, peguei um livro aqui aleatoriamente, então eu peguei esse livro aqui, essa edição que está aqui na minha mão, ela é uma edição de 2017, tá? Mas o livro foi escrito em 2008. Tudo bem? Então, aí, vamos supor que a prova tenha pego um trechinho desse livro para fazer uma questão. Então, a pessoa que fez a questão, ela obrigatoriamente vai colocar o trechinho do livro, o nome do livro, do autor, e vai colocar a edição, o ano da edição de onde ele tirou. Nesse caso, seria a edição aqui desse livro, que é 2017. Tá? Mas o autor escreveu isso em 2008. Tá? Então, toma um pouco de cuidado com essas datas, né, da edição. Você pode ter um texto assim, Machado de Assis, aí está lá embaixo na edição, 2020. Meu, o Machado de Assis não escreveu em 2020, né? Okay. Então, cuidado com as datas, mas é importante dar uma olhadinha nessas datas. Tá? Orientação ideológica, né? Nós temos É claro que o autor vai defender alguma posição ideológica em relação àquele assunto que ele está desenvolvendo. Eu citei, por exemplo, a questão de um texto do século XVIII numa sociedade patriarcal, o cara vai defender que a mulher tem que trabalhar, esse tipo de coisa. Agora, um texto do século XXI que defenda isso, a gente acha realmente um absurdo. Agora, não é só o tempo em que o texto é escrito, mas também onde, tá? A localização desse texto. Porque, por exemplo, esse assunto que eu citei, né, do papel da mulher ser dona de casa, dependendo da cultura, isso ainda é dominante. Tudo bem? Então, uma coisa que a gente tem que respeitar é essa questão das culturas, tá? Bom, percepção, análise, visão crítica, né? Reparem que eu posso ter, às vezes, na prova, um texto que tenha uma percepção de mundo diferente da sua, mas vale aquela percepção que está no texto. Perfeito? Vale. É porque a análise vai ser voltada para o texto, obrigatoriamente. Formação filosófica, né, literária. Uma coisa que cai bastante de literatura, se bem que ano passado não caiu tanto, mas costumava cair muito, eu acho que é uma boa pedida para esse ano, são as vanguardas modernistas, sabe? Futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, impressionismo, né? É muito comum de aparecer em prova. Eles colocam, às vezes, um texto explicando o expressionismo, depois telas para você identificar qual é expressionista. Ou eles colocam a tela e nas alternativas a definição de impressionismo, expressionismo, futurismo, para você identificar a qual vanguarda pertence àquela tela. Tá? Então, isso pode variar um pouco. Bom, a realidade circundante, acho que já citei. Né? Quando eu acabei de falar que a questão o local em que o texto está sendo produzido também é uma coisa muito importante, muito significativa. O texto e o seu contexto, né? Em que contexto aquele texto foi escrito, em que contexto aquela crítica foi feita, né? Isso é significativo. E as estratégias argumentativas. Reparem uma coisa. É muito comum cair no Enem, as questões elas pedem para você mostrar onde o autor comprova a tese dele. Tudo bem? Onde está o argumento de autoridade? Tá? Normalmente esses argumentos de autoridade, eles estão, ou por exemplo, num dado numérico, tá? ou uma definição muito clara, muito evidente. Tá? Ou então numa citação, né, de um filósofo, uma citação de um documento científico, tá? Okay? Então, são essas argumentações que solidificam a tese que está sendo apresentada. Então, tá um pouquinho, e essa é uma estratégia argumentativa. Toma um pouquinho de cuidado. Agora, existem os textos que são objetivos e os textos que são subjetivos. Né? Lembrar que a subjetividade, ela pode aparecer tanto num texto em prosa, quanto num texto em verso, mas eu acho que no Enem há um predomínio de textos com preocupação mais de objetividade do que de subjetividade, tá? Mas a matéria-prima é a palavra. Você sabe quando você vai... Você já ouviu alguém falar assim para você? A gente tem que tomar cuidado com as palavras, a gente tem que saber usar as palavras. Dependendo das circunstâncias, tem que saber usar as palavras mesmo. Não é? Dependendo da circunstância, acho que praticamente em todas, a gente tem que saber bem usar a palavra. Não estou dizendo falar certo, não é isso. Né? Mas, por exemplo, você não vai estar com um monte de criança de 2, 3 anos soltando 15 palavrões de baixo calão.
não é? Não é adequado, tá certo? Então, a gente tem que saber usar a palavra, né, no dia a dia, mas também tem que saber usar a palavra para escrita. Né? Então, a matéria-prima dos textos verbais, tá? A palavra. Então, você tem que observar que a palavra está selecionada naquele fragmento por algum motivo. Então, por exemplo, uma coisa que ela pode pode estar sendo empregada para brincar com você e gerar, por exemplo, uma ambiguidade, um duplo sentido. Tá bom? Então, a palavra foi selecionada especificamente para gerar ambiguidade ali naquele caso. Tá? A palavra pode ser explorada no aspecto sonoro. E não só na poesia, toma um pouco de cuidado com isso. Tá? Porque a sonoridade rima, ritmo, isso também é muito dominante, por exemplo, na prosa do Guimarães Rosa. Certo? Tem um fragmento do Guimarães Rosa que ele fala assim: boi bem bravo, bota baba, boi berrando, dá de duro, dá de dentro, vai e vem, vem não volta, vai varando. Tá vendo? Tem musicalidade, tem um monte de aliterações, tá? Mas é um texto em prosa. Então, a sonoridade, ela é bastante trabalhada também nos textos em prosa, não só em poesia. Mas eu não exploro a palavra só na sonoridade, eu exploro a palavra no ritmo dela, na sonoridade, mas exploro também na sua significação e elaboro esse texto, dando ao texto uma formatação daquilo que eu desejo. Então, por exemplo, se eu quero que o meu texto seja informativo, eu vou apelar para a função referencial e não vou ficar fazendo muito frufru no texto, porque senão eu não informo. Agora, se o meu texto ele quer estimular, por exemplo, uma emoção no meu leitor, aí ele vai ter um monte de frufru, tá certo? Frufru no bom sentido, tá? Então, dependendo do sentido para que o texto foi escrito, né, ele vai ter uma exploração distinta da palavra, tá bom? Então, a palavra pode ser empregada no sentido figurado, no sentido real, denotação ou conotação. Conotação é sentido figurado, denotação é sentido real, tá? A significação da palavra. Aí você vai falar: professora, tem um texto de uma palavra, eu não sabia o sentido. Ótimo. Isso você só melhora com o tempo, né, querido? Né? Quanto mais você ler, melhor você lerá. Quanto mais você escrever, melhor você escreverá. Tá? E não é para ficar lendo dicionário, não é isso. Você está lendo um texto, não tem uma palavra que você não sabe, meu amor, procura o sentido na hora, encaixa ali. E tenta colocar essa palavra no teu discurso, sabe? No teu dia a dia, ou numa redação que você faça, num texto que você elabore, tá bom? Tem que melhorar o vocabulário. Né? Então, ler e não deixar passar a palavra que você não sabe o sentido, passar em branco, assim, eu acho muito importante. Mas na hora da prova, você não vai ter onde consultar aquela palavra que você não entende. Então você vai fazer que nem a gente faz em outras línguas, né? Por exemplo, no inglês, né? A gente vai ter depois a palestra da professora de inglês. Mas no inglês, né, eu fazia isso, ainda faço. A palavra ali que eu não sei o que significa, eu não tenho um mecanismo de busca, eu vou pelo contexto, né? Vai dar certo sempre? Não. Mas é melhor ir pelo contexto do que ficar, não sei o que significa essa palavra, não vou nem terminar de ler. Não, termina, tá? Tem que terminar, tá bom? Bom, a palavra figurado ou real, já citei a significação das palavras, né? Então aí depende do teu repertório vocabular. O som, a disposição dela, né? Porque às vezes se você coloca um adjetivo na frente, um substantivo depois, se você inverter essa ordem, se muda o sentido, né? Homem, pobre, pobre, homem. São coisas distintas. Tá bom? Uma coisa que aparece bastante, né, em exames vestibulares nos últimos tempos, e no Enem não deixa de ser também pedido, é a questão da intertextualidade. Então, assim, o que é intertextualidade? É um texto que já existe que vai ser recuperado por um novo texto. Tá? E qual vai ser a intenção desse texto que já existe sendo recuperado por um novo texto? Ele pode ser uma paródia ao texto antigo. Uma das maiores, eu acho que um dos textos que a gente tem o maior número de paródias é a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Então, a paródia, a alusão, né, também é uma intertextualidade, uma referência, uma intertextualidade, uma paráfrase. O que é paráfrase, pessoal? Paráfrase é você reescrever a mesma ideia, tá bom? Você reescreve a mesma ideia, só que você muda as palavras. Você não muda a ideia. Tá? Uma tradução é uma intertextualidade. Existem casos, né, de traduções em que a gente não consegue encontrar exatamente a palavra equivalente àquilo. Que é um exemplo disso? Traduzir o Guimarães Rosa para outras línguas, uma das coisas mais difíceis. Então, você vai por aproximação, então dá uma intertextualidade. Citações, síntese, resumo, tudo isso é intertextualidade. Tá bom? Muito bem. As funções de linguagem. Bom,
Referencial é aquela função em que você tem um processo informativo, né? Então, ela vai aparecer muito em textos jornalísticos, tá? Em textos técnicos também, científicos também. Emotiva, né? Ela pode aparecer tanto na prosa quanto na poesia, mas ela aparece mais na poesia. A apelativa também aparece muito em propaganda. Aparece muito em propaganda, sabe? Beba X, compre, né? Não perca Black Friday, não perca. Estou dando ordem aqui. Não chegue atrasado na prova do Enem. Tá bom? A função fática é aquela que só testa canal, né? É o oi. Tá? Oi, não fala nada com isso. Só está testando se a pessoa está ouvindo o que você está falando. Né? Se eu estou tendo a comunicabilidade entre o receptor e o emissor. Tá bom? A função poética, também bastante presente na poesia, mas pode aparecer na prosa também, que é aquele trabalho com a palavra mais elaborado. Tá certo? E a metalinguística, quando o texto fala sobre ele mesmo. Né? Então, por exemplo, uma poesia falando sobre a poesia. Isso é metalinguagem. Tá? Ou então, vamos supor que eu tenha um desenho desenhando o desenho. Tá? Então, isso é metalinguagem. Perfeito? Tá? É a linguagem, uma linguagem em X sobre ela mesma. Tudo bem? E as figuras de linguagem, meninos, aí pode cair qualquer uma. A metáfora é muito comum de cair. A metáfora, na verdade, é a base de todas as outras figuras de linguagem. Né? Mas, por exemplo, figura de som, né? A literação, a sonância, né? A repetição dos... na sonância, a repetição do mesmo som vocálico, a literação, a repetição do mesmo som consonantal, né? Isso pode aparecer bastante na sua prova. Né? Quer dizer, pode cair qualquer figura. Olha, eu vou colocar aqui algumas que eu acho que são assim, as mais típicas de aparecerem. Né? As sonoras eu já citei, mas, por exemplo, metáfora, antítese, paradoxo, hipérbole, que é o exagero, hipérbato. O hipérbato é a inversão dos termos, né, na oração, a inversão sintática dos termos na oração. Então, hipérbato cai bastante. Né? Metonímia também cai bastante, tá bom? Mas pode cair qualquer um. Tá legal? Tudo bem? Bom. O uso da língua portuguesa vai ser cobrado em diversos textos, tá? Então, reparem que esse uso da língua portuguesa, ele é contextualizado. Então, por exemplo, eles falam do... Às vezes já caiu na prova, né? Textos em que a personagem, né, o indivíduo que está falando, ele usa R no lugar do L, né? Ou então ele tira os R's, né? Assim, numa linguagem bem regional, tá? Então, a gente tem que observar que o uso da língua portuguesa é distinto, né? Principalmente no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil, o Brasil é imenso, né? O português que a gente fala em São Paulo é diferente, muitas vezes, do português que se fala no Amazonas, que se fala no Rio Grande do Sul, que se fala em Goiás, sabe? A gente tem repertórios linguísticos diferentes, né? Relacionado à semântica, o que semântica? Ao sentido. Então, cuidado, sinônimos, eles podem pedir sinônimos. O que é sinônimo? Palavra que tem o mesmo sentido, tá? Antonímia são antônimos. O que são antônimos? São palavras que têm sentidos contrários. Não é diferente, tá? É contrário. Tá bom? Então, noite e dia. Céu e inferno. Tá? Paronímia são palavras parônimas, que assim, elas são muito parecidas, né? Ou sonoramente, ou graficamente. Certo? Isso vai dar resultado do uso de parônimos, resulta, por exemplo, uma figura de linguagem chamada paronomásia. Né? Tem um fragmento, eu li uma vez num muro, há muitos anos, eu acho, nunca mais esqueci. Amar é ter na mente, ternamente, eternamente você. Isso é um exemplo de paronímia, de paronomásia. Amar é ter na mente. Depois ele escreve ter na mente, eternamente. Depois, eternamente. Você está trabalhando com as mesmas construções, só que está dando origem a palavras diferentes. Tá? Homonímia também são palavras que têm ou a grafia igual, ou som igual, né, ou os dois. Polissemia, os vários sentidos da mesma palavra, tem que tomar um pouco de cuidado, as palavras têm diversos sentidos, ambiguidade já falei, denotação e conotação já falei também, tá? E a norma culta e a coloquial. O Enem gosta bastante de trazer pra gente a linguagem coloquial, né? Você sabe que os modernistas de 22, eles defendiam essa ideia, né? De que se há comunicação, qual é o problema da gente errar a língua portuguesa? Sabe? Qual o problema? Se você for a uma feira e pedir 2 pastel, a pessoa vai te vender 2. Tá certo? Você pedir um, chops, ela vai trazer um.
Entendeu? Então, os modernistas defendem isso, né? Que o erro gramatical, se ele não inviabiliza a comunicação, não tem problema algum. E o Enem muitas vezes vem nessa linha de raciocínio e trabalha, né, esses aspectos também, tá? Bom, uma coisa que eles gostam muito também, por exemplo, estrutura e formação das palavras, né? Derivação imprópria, por exemplo, eles pedem bastante, tá? As variações linguísticas também pode aparecer, mas assim, aquela gramática nua e crua não vai aparecer na sua prova, tá? Ou se aparecer, aparece bem pouquinho. Bom, isso era o comum, tá? Pode ser que esse ano a gente tenha novidades, mas a gramática normativa muito tradicional, sabe aquela coisa da frase identifica o sujeito? Não, vai estar dentro de um texto, tá? Nunca vai estar perdido assim, né? Flutuando, tá? Tá sempre num texto e dentro de um determinado contexto. Tá? Só para eu terminar aqui esse raciocínio de linguagem coloquial, eu falei para vocês dos regionalismos, a gente também tem que pensar que a linguagem pode variar por apelos culturais, por elementos profissionais, né? Por elementos sociais, certo? O profissional, pode reparar, nós temos mania de usar palavras específicas da nossa área, né? Pode começar a prestar atenção. Né? O professor está sempre fazendo assim, ó, veja bem, não, você é advogado. O professor fala assim, presta atenção, tá entendendo? Esse tipo de professor. Tudo bem? Beleza? Bom, e aí deixa eu te mostrar, aqui a intenção não é fazer você acertar essas questões, realmente não é, tá? Em momento algum fazer você acertar essas questões, porque você já acertou, são provas passadas, mas eu quero te mostrar aqui, né, o processo realmente de leitura, tá? Então, você tem aqui uma imagem, tá certo? Aí, ó, para nós, a rua é um campo de batalha, você tem um espelho, tem que olhar direitinho a imagem. Tá? A moça está colocando uma máscara, não é de tempos do Covid, olha a data. Aqui, ó, para você não. Tá vendo aqui embaixo? 2018. Ó. Acesso. O que significa? É que eles pegaram essa imagem nessa data. Significa que ela pode ser anterior a 2018. Tá legal? Ela pode ser anterior a 2018. Tá? Então, aí você tem aqui essa campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres na rua. Tá. Então, qual é o assunto? Aqui, assédio sofrido pelas mulheres nas ruas. Tudo bem? Grifa. Tá? Constrói-se pela combinação da linguagem verbal e não verbal. Ok, linguagem verbal, porque eu tenho palavras, não verbal eu desenho. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é representação não verbal, olha só. Representação não verbal. Eu estou preocupada com o quê aqui? Eu estou preocupada com a imagem da mulher com o nariz e a boca tapados. Então é nisso aqui que eu tenho que focar. Tudo bem? É nesse aspecto que obrigatoriamente eu vou ter que focar. Né? Então, ó, essa mulher, ela está colocando a máscara para, de uma certa maneira, se proteger. Aliás, é uma ironia, né? Porque hoje em dia a gente coloca a máscara para proteger também, né, de Covid, né? A rua, né? Para nós, a rua é o campo de batalha, porque é o espaço onde a mulher sofre o assédio sexual, não só lá, tá? Evidentemente. Então, ela está colocando o lenço aqui para ir à luta, tá bom? Ela está colocando o lenço justamente para ir à luta. Ela está se preparando na frente de um espelho para ir à luta, tá bom? Então, a resposta aqui vai ser a letra B. Uma maneira que você tem, eu acho que de agilizar... Opa, peraí. Uma maneira que eu acho interessante de você agilizar também as suas respostas é fazer isso aqui, ó. Você leu o primeiro item, deixa eu colocar a caneta. Você leu o primeiro item. Silêncio imposto às mulheres que não podem denunciar o assédio. Não, elas podem, elas devem denunciar. Está errado. Faz um erradinho. Tá? Metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. Talvez seja. Vai, ó. Constrangimento. Peraí. A imagem, ela está cobrindo a boca e o nariz com constrangimento? Não. Entendeu? Então vai colocando um certinho e um erradinho, tá? Porque aí não tem jeito. Essa aqui você pôs um X, não, então é essa aqui obrigatoriamente. Aí você faz uma bolinha aqui, tudo bem? Para você não perder e não colocar o gabarito errado depois, transcrever o gabarito errado, tá? Aqui a gente tem um texto, de novo, só para a gente pegar essa ideia de trabalhar os enunciados, tá? O enunciado é que é realmente significativo. Eu vou fazer aquilo que alguns de vocês fazem com alguns professores. Vou ler o enunciado primeiro, depois o texto. Esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência. Bom, eu já te dei uma informação aqui. O gerúndio é usado para quê? Para desculpar a ineficiência. Tudo bem? Indica. Aí você vai lá ler o texto, né? Decreto número 28.000,
demite o gerúndio do Distrito Federal e dá outras providências. Ó, demite o gerúndio, o decreto. Quem demitiu o gerúndio? Esse decreto aqui. Demitiu o gerúndio. Por quê, meninos? O gerúndio indica ações que estão em andamento contínuo. Então, eu estou fazendo, estou falando, estou verificando. Sabe quando você liga para reclamar no serviço público? Né? Estamos providenciando, e não providencia nunca. Tá? Tua mãe fala para você, filho, já limpou o quarto, estou limpando, e não termina nunca de limpar esse quarto. Tá? Então, está demitido o gerúndio, por quê? Porque essas ações continuamente em andamento devem ser encerradas. Significa, não é para deixar para depois, é para fazer agora. Tá certo? Então, vamos lá dar uma olhadinha. Esse decreto pauta-se na ideia de que o gerúndio, como desculpa de ineficiência, indica a conclusão de uma ação. O gerúndio não é conclusão. Realização de um evento, também não é uma realização. Repetição de uma prática. Não, o gerúndio é você empurrando com a barriga. Continuidade de um processo, é isso. Tá? Ele nunca termina. Se soubesse o que é um gerúndio, também se não souber o que é gerúndio, mas pelo contexto ele dá. Então, você também pode ir direto nas alternativas para responder. Tá? Mais uma. Tudo bem? Mais uma só, eu vou fechar. Né? Deixa eu escolher, eu coloquei mais algumas aqui. Eu vou escolher outra. Tá? Essa aqui, reparem, eu tenho a cadeira, eu tenho a imagem, né? Então, você tem a transferência aqui, né? A um texto escrito, a um desenho de cadeira, uma fotografia de cadeira, é uma cadeira real. Lembrar que a fotografia não é o objeto. Tudo bem? O texto não é o objeto. É uma representação desse objeto. Tá? Mas eu vou pegar uma outra aqui para vocês. Tá? Aqui seria a letra A. Aqui é a letra do hino à bandeira. Né? Ó, no hino à bandeira, descrição. Está perguntando sobre o quê? Descrição. Então, você tem que aqui procurar só o que é descrição do texto, para poder responder. Então, para que serve a descrição? Remete a um momento futuro. Não é? Descrição é dizer como é. Então, como é que é essa bandeira? Em teu seio formoso retrata esse céu de puríssimo azul. Então, na bandeira, o céu representado como se fosse um céu de puríssimo azul. A verdura é das matas. Por isso aquela ideia de que as cores da bandeira estão associadas. O verde é a mata, o azul é o céu. Por isso essa ideia tradicional. Tá? Esplendor do Cruzeiro do Sul. Você tem que pegar exatamente os elementos descritivos e identificar como eles foram empregados na letra dele. Tá? E vou pegar essa daqui. Não, vou pegar uma outra. Pera aí, muita calma. Pronto. Essa, uma tirinha. Tá? Ideologia e internet. Olha lá, tá vendo? Isso cai bastante, né? 1, nova ética. 2, novas oportunidades. 3, nova bolha. Aí vem. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. Meme, eu cobro X. Em textão, eu cobro Y. E o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas. Aqui, ó, novos paradigmas sociais, né? Provocados por quem? Pela internet. Isso é um tema muito frequente. Tá? Isso é muito constante aqui. E nesse caso, ó, meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Então, o que você tem aqui? A comercialização. Tá? Portanto, a resposta vai ser a letra B. Tudo bem? Beleza? E aqui, imagem, de novo. Então, veja, eu tenho o texto e eu tenho a imagem. Tá? O texto está denunciado, as duas imagens são produções que têm cerâmica como matéria-prima. Qual a diferença? É que essa cerâmica aqui, ela é decorativa e essa cerâmica é utilitária. Tá? Então, assim, pessoal, pode aparecer de tudo. E uma que eu chutaria, né, que vai aparecer para vocês. Aqui. Né? Aqui eu tenho um desenho do Goeldi, né? E aqui você tem o texto falando do Goeldi. Buscou refletir seu caminho pessoal, melancolia, paixão, tá? Aspectos latentes na obra, tá. Mas melancolia e paixão, ele pede o quê? Ó, uma influência de um movimento artístico do início do século XX. Só que ele pede para você identificar em outra imagem. Tá legal? E é exatamente o expressionismo que você tem na imagem A. Tá? Então você aplica o texto a novas imagens ali. Tá certo? Isso também aparece bastante. Perfeito? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Vocês já estão preparados, fiquem tranquilos, não vai aparecer nada muito diferente daquilo que você já viu, né? nas provas, nos simulados que você enfrentou por aí. Tenho certeza que você vai ter uma ótima prova, vai ter um desempenho maravilhoso, vai gabaritar a parte de linguagens e códigos. E agora, continuando a nossa tarde de conhecimento, a nossa tarde de felicidade aqui, né? De encontrar um monte de gente que sabe muita coisa.
Eu vou ter o prazer de chamar aqui a minha colega de cadeira, uma pessoa muito querida, a professora Paula Nogueira, do Departamento de Redação do curso e Colégio Objetivo. Ela tem aí dicas fundamentais, mas assim, especialíssimas para você fazer uma redação maravilhosa. Ouça atentamente a Paula, ela sabe das coisas, né, Paula? Bem-vinda! Boa tarde, Lu. Que prazer falar com você. Muito obrigada por essa recepção maravilhosa. Sim, temos coisas muito importantes aqui para falar sobre a redação para esse domingo. Eu sei que o pessoal está ansioso com esse momento, né? Principalmente com a redação que demanda energia, tempo, não é verdade? Então, Lu, eu posso começar já? Por favor. Tá, posso compartilhar Todos, aqui? vou até sumir aqui para deixar só a estrela da redação falando. Uma das nossas mais Imagina! importantes. E muito obrigada, viu? Eu estava acompanhando a sua apresentação, sensacional. Aprendi um pouquinho mais. Eu que aprendo com você. Obrigada, Paulinha. Por favor, todos Muito seus. obrigada. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde, galera. Boa tarde, estudantes, alunos do Objetivo, estudantes em geral. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento de preparação, nos bastidores e na preparação aqui com vocês, né? Para esse grande dia, para o qual você se preparou muito mesmo, se preparou bastante. Fique sabendo que tudo que você fez até hoje, todo esse preparo que a gente acompanhou, né, que nós estudamos juntos, que nós desenvolvemos juntos, agora você pode ter certeza que vai valer muito a pena todo o esforço que você fez durante todo esse tempo, tá? Eu confio em vocês. E vamos falar sobre a redação no Enem. Eu vou passar por alguns tópicos aqui que são tópicos gerais e acrescentar algumas dicas ao longo da minha apresentação para que você faça a melhor redação que você já fez na sua vida. Eu costumo entrar em sala de aula já dizendo para os alunos, né? Hoje, no dia da prática de redação, hoje é o dia que você vai fazer a melhor redação da sua vida, até esse momento. Agora vai chegar domingo, o dia de fato que você vai fazer a melhor redação da vida, do ano, com essas dicas aqui, com essas dicas e com a apresentação que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar por esses tópicos essenciais. O que é a proposta de redação? Como é apresentada a proposta de redação no Enem, tá? Fala um pouquinho sobre a avaliação por competências, porque é assim que a gente deve olhar para essa forma, tá? De argumentação, de prova, de redação, que é específica para o Enem. Cada uma das competências, o que é cobrado, como você pode atingir a nota máxima em cada uma delas. E situações perigosas que levam a nota zero, que eu tenho certeza que nenhum de vocês vai cair em alguma dessas situações, não é? Bom, pessoal, essa aqui é a prova de redação que eu peguei como exemplo de 2018, para a gente dar uma olhadinha no visual. Quando você recebe o caderno de questões, vem também a prova de redação junto, que aparece nessa disposição, nesse visualzinho. O exemplo que eu peguei foi de 2018. Tá? Ela é dividida em algumas seções. Essa primeira parte são as instruções gerais. Instruções que já resumem alguns itens que eu vou falar mais para frente, tá? Essas instruções gerais como espaço para a sua redação, destinado à sua redação, né? O que pode zerar a sua redação, certo? Que você deve fazer o rascunho no lugar adequado, que tem uma folha especial separada, você recebe essa folha, né, separado para passar a limpo a redação, a versão oficial, mas tem um espaço nesse caderno aqui para fazer o rascunho, está escrito bem grande, folha de rascunho para você não errar. Nessa mesma imagem aqui, você está vendo, eu vou aumentar um pouquinho essas instruções, só para a gente conferir quais são essas instruções gerais. Tá vendo aqui embaixo? Deixa eu tirar da frente essa janelinha. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, está escrito em letras bem garrafais nesse mesmo caderno.
O texto definitivo deve ser escrito à tinta na folha própria em até 30 linhas. Isso é uma folha separada que você vai usar apenas para passar a limpo a redação, depois de feito o seu rascunho, e não deixe de fazer o rascunho, jamais na vida, tá? Esse dia que você vai realizar a prova no domingo, você tem que organizar o tempo, como já falaram aí, né? Com essa administração, um tempo para as questões, um tempo para fazer o rascunho, um tempo para passar a limpo, um tempo para preencher o gabarito. Então, é muito cronometrado, você vai administrar esse tempo, certo? A redação, ela vai ser escrita nessa folha oficial, e é somente essa folha oficial que o avaliador vai poder corrigir, vai poder ler, né? Ele vai apenas visualizar o que está nessa folha. O que está no rascunho não tem problema, você pode usar para rabiscar, para organizar suas ideias, ok? Muito bem. Aqui embaixo, ó, nesse item 4, que está em negrito, alguns itens que já avisam. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerado texto insuficiente, fugirá ao tema ou que não atenda ao tipo dissertativo argumentativo, é o gênero textual, ou apresentar parte de texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Então, eu vou ampliar um pouquinho essas situações na minha apresentação mais para frente, para você saber exatamente o que pode zerar uma redação no Enem. Né? Para nossa felicidade, no ano passado, o INEP resolveu divulgar o material que eles destinam para os avaliadores, para que os avaliadores façam a formação, né? Entendam todo o processo de avaliação, o que pode, o que não pode, e esse material serviu para muita gente estudar. Então, a gente consegue ampliar isso aqui, né, e detalhar um pouco mais, assim como eu farei com as competências, tá? Com cada uma delas. Ainda sobre essa primeira imagem aqui da nossa proposta de redação geral, né, depois das instruções para a redação, nós temos os textos motivadores. Os textos motivadores geralmente são 4 textos, 3, 4, no máximo 5, mas tem sido um padrão, né, ultimamente 4 textos, sendo que um deles costuma ser um texto verbo-visual. Esse que você está vendo aqui, né, que integra imagens, informações numéricas, informações verbais. Esse aqui que é o texto 3, é um texto verbo-visual, que a gente deve também ler com cuidado. Então, você vai ler cada um desses textos motivadores, tá? Esses textos motivadores, eles já abordam o tema e, de algumas maneiras, sugerem ideias para você construir a sua argumentação, para você construir a sua tese, para você preparar o seu texto. Então, nós temos um tema, uma frase temática, que ainda está aqui nessa folha que eu vou mostrar para vocês, mas os textos motivadores dão um recorte em cima dessa frase temática. A frase temática apresenta, né, alguns aspectos essenciais que você vai levar em consideração, vai interpretar, vai montar o seu pensamento crítico e a sua tese, tá? Em cima dessa frase temática, mas os textos motivadores dão um recorte sobre essa frase temática ainda. Tá bom? Então, pode ter um texto motivador mais histórico, um texto motivador com informações de uma pesquisa recente, um outro texto motivador pode ser a opinião de um especialista sobre aquele tema. Então, muita atenção a esses textos motivadores. Aqui nesse texto verbo-visual, que é uma espécie de infográfico, nós temos informações baseadas em pesquisas, tá? Esses textos, eles servem, então, para mostrar alguns aspectos relacionados ao tema, são sugestões também para você ver para que caminhos é possível enveredar a sua discussão. Então, prestem atenção a isso, e durante a leitura desses textos, você deve, sim, marcar, fazer grifos nas palavras-chave, né? O que é essencial de um texto, o que é essencial de outro texto, o que é essencial do outro. Então, você vai marcar lá, grifando nos próprios textos motivadores, o que é o tópico daquele texto, qual é a essência daquele texto, para ficar visivelmente, né, bem explícito para você na hora da organização das suas ideias, quais são as possibilidades, tá bom?
Então, eu não vou ler a proposta de redação, era só para mostrar o aspecto, assim, visual, como é o padrão, tá, da apresentação. Lá no finalzinho, geralmente vem no final, tá? Pode ser que isso mude de lugar? Pode ser, a gente conta também, né, com essa possibilidade, mas tem sido um padrão essa apresentação. As instruções, os textos motivadores e no final a proposta de redação, que é aquele pedacinho ali onde se encontra a frase temática. Tá? A frase temática está aqui onde eu grifei de amarelo. Proposta de redação, que é aquela orientação geral, né? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, de todo o ensino médio, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, naquele caso era 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Chama atenção aqui para a leitura, tá? Mesmo que você tenha visto já viu qual é a frase temática, você viu, né, os textos motivadores, esse aqui eu já entendi, tem gente que não gosta de ler os textos motivadores por completo, leia com muita atenção, cada detalhe, até o final, até a última linha de cada um deles, tá? Porque com certeza você vai já acessar durante a leitura, mentalmente, alguns links com conhecimentos que você traz da sua formação, da sua experiência de leitura, né, do que você viu em atualidades. Não tem como isso não acontecer, porque você se preparou durante o ensino médio para isso. E confie, você tem muito conhecimento, muito repertório, você fez muitas leituras, né? De repente você não teve o hábito de leitura diária de artigos, textos variados, mas durante as aulas você sempre está lendo alguma coisa, a gente guarda algumas informações, são essas informações que você vai usar, tá? E é claro, o seu repertório, né, que foi particular, que cada um tem de acordo com a sua experiência de leitura, com o que você vivenciou durante esse processo de formação, tá? Então, leia com muita atenção, sem medo de esquecer alguma coisa. Deixa eu voltar aqui ainda. Nesse textinho, nós temos a frase temática, certo? Se ela não estiver em negrito, aqui está entre aspas. Você vai lá e registra, faz um grifo, circula, tá? Faz uma marcação, deixa essa frase temática bem clara. Visualmente, isso é importante para o seu cérebro assimilar os tópicos que compõem essa frase temática. Então, eu sugiro o seguinte, lá vai a primeira dica. Você chegou no dia da prova, recebeu o seu caderno de testes que vem junto com a prova de redação, essa imagem que eu te mostrei. A primeira coisa que você vai fazer, a primeira tarefa do dia, nesse caso, é ir direto ver qual é o tema da redação. Vai direto correndo lá, verifica, leia, né, a proposta de redação aqui, leia o tema, a frase temática mais de uma vez, tá? E assim que você ler a frase temática, você vai dividir em partes. Nós temos, nesse caso aqui, olha o exemplo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, assim que você recebeu a prova, vai até o tema, leia a frase temática e já divide nesses tópicos, né? Quais são os tópicos que compõem a frase temática? Nesse caso, manipulação de um lado, manipulação do comportamento do usuário, do comportamento, e do outro lado, o controle de dados na internet. Nós temos dois grandes elementos aqui. Se você, no momento, separar esses dois elementos que compõem a frase temática e já colocar alguns sinônimos, algumas referências, manipulação, né,
fazer com que a pessoa haja de uma determinada maneira, já veio alguma coisa à sua mente, faz uma anotação, um tópico ali. Nessa folha que eu te mostrei, você pode riscar, você pode rabiscar, que não afeta em nada a avaliação, tá? Então, já risca ali a frase temática, faça algumas associações com expressões semelhantes, com sinônimos, isso vai ajudar na hora de você elaborar a sua tese. Controle de dados na internet, então controlar, o controle de dados, quem tem esse controle de dados, né? Os dados são todos os rastros que que a gente deixa, aliás, na internet, quando você coloca o seu e-mail, quando você coloca o seu nome, quando você abre uma tela, né? Tudo que a gente faz na internet gera uma informação que a gente chama de dado, naquele caso era isso. E esse controle de dados, quem é que controla isso? Então, são grandes empresas de tecnologia, tá? Eu já imaginei isso, eu vou colocar o que veio à minha mente aqui. Eu não preciso fazer a redação agora. Qual foi a primeira tarefa? Olhar a frase temática, dividir essa frase temática, né? Entender o que é esse tema, e entendi, beleza. Dividi em duas partes, eu fiz aqui a associação com algumas palavrinhas, tudo bem, deixa ela descansar. Deixa essa frase temática de canto. Aí você pode voltar para o seu caderno, né? Ver qual é a parte de questões que você deseja fazer primeiro, realizar primeiro, comece a responder as questões, tá? Faça uma parte dessas questões. Essa já é a parte da prova mesmo, né? Você vai escolher uma parte começar e mais ou menos lá pela questão 39, 40, você já faz uma pausa, pronto, está mais ou menos na metade das questões, aí sim é o momento de você respirar, pegar a prova de redação, essa proposta inteirinha aqui, e ler todos os textos motivadores, de cabo a rabo, você vai ler de novo a frase temática, você vai ler os textos motivadores um por um, grifar o que é importante em cada um deles, qual é o tópico de cada texto motivador, e aí você já vai começar a organizar o seu texto, né? Então, montar a sua introdução, a sua tese. Geralmente, segunda dica, importantíssima do dia, tô dando várias, né? Eu falei que eu ia dar só algumas dicas, na verdade eu vou dar várias dicas. Geralmente você já falou, leu ou discutiu esse tema em algum momento da sua vida, tá? Em algum momento ele já apareceu para você. Então nós temos uma opinião sobre qualquer que seja o tema que aparecer. Você já tem alguma coisa sobre ele, você já viu isso, você já falou com alguém, esse tema já surgiu em algum debate, em alguma conversa, em algum vídeo que você tenha assistido, pode ter certeza, tá? Por quê? Porque são temas sociais que envolvem a vida em sociedade, né? Ou seja, se envolve a vida em sociedade, você já viu isso em algum momento. E não só temas sociais, mas problemas associados à vida em sociedade, tá certo? Portanto, não se preocupe. Assim que você começar a ler os textos motivadores e com essa certeza, essa consciência de que você conhece um pouco, alguma coisa sobre esse tema, você já vai começar a formular uma opinião. Anote essa opinião, anote essa ideia que te surgir, porque isso já vai se transformar na sua tese. O que é a tese? É o ponto de vista que você vai defender e justificar até o final do texto, certo? Isso vai surgindo ao longo da leitura. Bom, feita toda a leitura, você marcou, anotou, né, as ideias que foram surgindo, enfim. Aí você vai produzir o rascunho desse texto. Você vai produzir o texto inteiro, do começo ao fim, tá? Então, você já sabe qual é o tema, fez todo esse processo que eu pedi para você aqui, né, acompanhar. Faz o texto inteiro, o rascunho, não vai passar a limpo. Ainda não vai passar a limpo. Deixa ele descansar. Agora é o momento de você dar um tempo de distância, sair um pouco desse texto. Se ele já está pronto, fez o rascunho, a tese, os argumentos e a conclusão, você vai dar um tempo e vai voltar para as questões. Você vai realizar o restante das questões de olho no tempo, tá certo? Para quê? Para que esse distanciamento, né,
faça com que você tenha mais clareza na hora de rever o seu texto, na hora de acertar, ajustar, né, alguma correção, uma regência que às vezes você esquece, uma concordância verbal ou nominal que você tenha de ajustar, que passou despercebido na hora do rascunho, tá? Uma palavra, quando a gente está num estado emocional mais de ansiedade, pode ser que na hora da escrita você até esqueça uma palavra que está no seu pensamento, mas você pula. Isso não é incomum, isso pode acontecer, tá? Então, na hora desse afastamento, o seu cérebro descansa daquilo ali. Depois você volta para o texto e aí sim você faz toda a leitura depois de responder o restante das questões, você volta para o texto, faz a leitura do seu rascunho e acerta os detalhes e passa finalmente a limpo na folha de resposta da redação, tá? Quanto tempo você precisa para essa redação? Você precisa mais ou menos para o rascunho, uns 40 minutos, uns 50 minutos para todo o processo, tá? Você vai fazer a redação inteira, como se já fosse a versão final, mas ainda é rascunho. E para passar a limpo, uns 20 minutos, 30, no máximo, 20, 25 minutos. Somando com aquele tempo que você tem para preencher o gabarito, lá no final, então você tem que deixar pelo menos uns 25, 30 minutos para passar a redação a limpo, acertando os detalhes, e também esse tempo para preencher o gabarito, hein? Então, você tem lá uns 50 minutos que no reloginho você deve contar desde o começo da sua prova, tá bom? Então, essa foi a parte de planejamento. Pessoal, a prova de redação, a prova em geral do Enem, né, ela vem nesse formato assim de divisão de cadernos por cores, certo? E eu peguei aqui o exemplo do caderno azul só para fazer uma observação. Eu já vi alguns casos em que a pessoa, por causa da ansiedade, do momento, né, confundir a frase de segurança com a frase temática. Essa frase está lá na capa do caderno. Essa frase é uma frase de segurança que você deve apenas copiar num lugar adequado, específico, que está indicado na prova, tá? Cuidado com isso aí. Parece uma bobagem, mas, né, na hora do exame, tudo pode acontecer, então faça com calma, do jeito que eu estou falando para você. Essa é a frase de segurança, não tem nada a ver com a redação. A redação, eu já falei para você onde é que está a frase temática, né? Lá no final. Galerinha, então vamos lá. Como que funciona a avaliação para essa redação? A avaliação no Enem, em relação à redação, funciona por competências. Tá? São 5 competências. Essas competências valem cada uma 200 pontos e no final a nota é 1.000 pontos, tá? Equivalente a 1.000 pontos se você atingir 200 pontos, que é o nível máximo em cada uma das competências. Elas são, então, idênticas em relação à quantidade de pontos que você pode atingir, tá? O nível alcançado, o ideal é que seja o máximo em cada uma delas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas competências, tá? Bom, a primeira competência é a competência que trata da norma culta. Olha aí, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Tá? O que essa competência avalia? No que um avaliador está de olho? Ele está de olho na estrutura sintática que você produz durante o texto e também os desvios da norma culta, se apresentam ou não desvios da norma culta. Tá? Desvios da norma culta significa erro de ortografia, significa erro de acentuação, significa também regência, a escolha errada da preposição, tá? Concordância, o sujeito em relação ao verbo, né? A concordância do verbo se dá com o sujeito, há verbos que são impessoais, então ficam na terceira pessoa do singular, tá? Então, esse tipo de desvios da norma culta, todos que você estudou nas suas aulas de gramática durante esse tempo do ensino médio, tá? Agora, a estrutura sintática é algo que você deve, na hora do rascunho, prestar atenção em como você está escrevendo os períodos. Os períodos, eles devem ser minimamente complexos, eles devem ser elaborados com uma quantidade adequada de orações. Então, um período com 3,
4, até 5 orações, ele vai ocupar o quê? Dá uma olhadinha nessas 3 primeiras linhas que eu coloquei aqui. Essas 3 primeiras linhas, né, formam um período. O período é uma frase que começa, então, portanto, na letra maiúscula e vai até o ponto final. Cada vez que aparece um ponto final é um período, tá? A estrutura sintática é analisada de acordo com como é que você está construindo esses períodos. Se eles são formados dessa maneira por várias orações e também se existe, né, complexidade entre elas. Por exemplo, o advento da internet, ocorrido a partir da terceira revolução industrial, proporcionou a democratização do conhecimento. Vou fazer uma pausa aqui. O advento da internet é o sujeito do verbo que está lá na frente, na primeira linha ainda, proporcionou. O advento da internet proporcionou. O que a gente tem aí no meio? A gente tem um anexo, né? Um anexo que mostra entre o sujeito e o verbo quando ocorreu, né, a internet para esse candidato aqui foi ocorrido a partir da terceira revolução industrial. Então, ele colocou um elemento a mais, né, uma explicação. Então, essa oração intercalada entre sujeito e verbo já mostra que esse período é um pouco mais complexo do que uma frase mais simplória, né, que demonstra o quê? Imaturidade na escrita, tá? Se você tem um texto completamente perfeito na gramática, não há nenhum desvio em relação à norma culta. Mas se as frases forem muito simples, não tiver esse tipo de complexidade, ou seja, termos e orações intercaladas, tá? Às vezes inversões em relação a componentes sintáticos, como sujeito e verbo, como verbo e seu objeto. Se você não tiver essa estrutura, né, planejada, o avaliador já não vai ver estrutura sintática como ótima, excelente. Ele vai ver que nesse aspecto da competência 1, né, você tem muita simplicidade. Então, ele vai procurar um pouco mais de complexidade, tá? Para ser 200 pontos. Se acontecer essa simplicidade na estrutura sintática, mesmo sem desvios da norma, mesmo sem nenhum errinho de gramática, aí não vai ter 200 pontos, vai ser um pouquinho menos, vai cair um pouquinho o nível da competência 1. Tá certo? Então, tomem cuidado com isso aí. Na hora do rascunho, você lê o seu rascunho e vê se pode acrescentar uma explicação em forma de oração adjetiva explicativa, uma explicação em forma de aposto explicativo, né? Uma inversão de termos sintáticos. Isso aí já garante um pouco mais de estrutura sintática complexa, isso durante todo o texto. Eu só peguei o comecinho aqui do primeiro parágrafo desse texto como exemplo. Vamos ver a segunda competência agora? Já é a competência que analisa outros aspectos. Cada competência avalia separadamente, né, esses itens, e uma não interfere na outra. Mas eu vou falar como que algum aspecto específico pode se relacionar com outro, pode relacionar mais de uma competência. Essa aqui é a competência 2. Qual é? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das áreas de conhecimento dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa, tá? Compreender a proposta de redação significa tema. Então, essa competência avalia tema. Aplicar conceitos das áreas de conhecimento significa repertório. O que você tem, né, para aplicar do que você aprendeu em diversas áreas do conhecimento no texto que você vai produzir. E dentro dos limites do texto dissertativo, argumentativo significa gênero textual, dissertação argumentativa. O que é uma dissertação argumentativa? A partir de um determinado ponto de vista que deve ocorrer já no primeiro parágrafo. Tá? No primeiro parágrafo, você apresenta a tese, o ponto de vista sobre aquela frase temática, certo? Que eu já falei para você que você, com certeza, já pensou ou ouviu em algum momento. A partir daquela frase temática, você constrói, né, depois da leitura dos textos motivadores, a sua opinião, a sua tese, em forma de um período que você vai incluir no primeiro parágrafo. E a dissertação argumentativa como gênero pressupõe que você vai justificar isso. Então, se você diz, por exemplo, que o controle de dados na internet ocorre
principalmente pelo fato de os internautas não terem consciência de como seus dados estão sendo manipulados e por causa do monopólio de grandes empresas de tecnologia, você já deu 2 razões confirmando que ocorre manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados da internet. Percebe? Então, assim, eu já incluo. Outra dica importante, eu já incluo nessa mesma formulação da minha tese elementos que são palavras-chave, tópicos, daquela frase temática. Eu já incluo, afirmando que aquilo é um problema. Então, no primeiro parágrafo de uma dissertação argumentativa, você levanta esse problema, né, e aponta causas, aponta consequências, aponta circunstâncias que fazem esse problema existir. Pressupõe-se, então, nessa dissertação argumentativa que você vai justificar esse ponto de vista, você vai argumentar sobre isso. E isso é o gênero, né, que você está construindo, que é o texto que você vai produzir para essa redação. Desenvolver essa argumentação é você usar o seu repertório como forma de ilustrar, exemplificar, né, comprovar que essa afirmação, que é seu ponto de vista, não saiu do nada, mas você tem provas que mostram que aquela afirmação faz sentido, que aquela afirmação, né, aquela tese deve ser levada em consideração, porque você tem provas para isso. São os repertórios que vão mostrar, tá, essas provas. E além disso, no caso do Enem, especialmente para o Enem, você precisa também dar uma sugestão de resolução desse problema que a gente chama de proposta de intervenção. Então, essa estrutura, né, do gênero é avaliada aqui na competência 2. Tá? A estrutura do gênero, dissertação argumentativa, o repertório também, tá? O repertório também é avaliado aqui, além do que o tema. O tema, que é a frase temática, eu já mostrei para vocês, né, como se constrói. Ela é formada por algumas partes, você tem que abordar completamente o tema. Naquele ano 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, o tema era composto por essas 2 partes, né? Então, tinha manipulação e tinha controle de dados. Não podia apenas falar sobre manipulação na internet, senão não daria abordagem completa. E aí, na competência 2, a nota já diminui. A pessoa que falou apenas sobre controle de dados na internet, né? Grandes empresas manipulando esses dados, grandes empresas que têm monopólio sobre esses dados e os usuários não sabem que isso acontece, não tem informação, educação digital, enfim, falou só sobre o controle de dados, mas não discutiu a questão da manipulação do comportamento. O que acontece? O avaliador vê como uma abordagem incompleta do tema, e isso diminui também pontuação aqui na competência 2. Isso é muito importante, gente. O tema é um dos elementos que eu diria mais importantes, porque ele não só vai afetar essa competência aqui, mas vai afetar também a competência que analisa sentido, que é a coerência. Vai afetar também a competência que analisa a proposta de intervenção, que é a 5, tá? Bom, então essa aqui, a competência 2, tem 3 aspectos. Vamos ver um exemplo de como esses 3 aspectos estão aqui nesse trechinho que eu selecionei para vocês, tá? Esse é o primeiro parágrafo de um exemplo que começa assim: durante a era Vargas, para manter-se no poder, Getúlio aplicou um golpe dando início a um regime totalitário. Para não perder apoio populacional, ele implantou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar atos negativos e manipular o povo a favor de seu governo. Na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados na internet, que possui o mesmo papel de manipulação do usuário. Nesse sentido, é necessário conhecer as raízes do problema. A pessoa aqui resolveu colocar um repertório já no primeiro parágrafo. Pode? Pode. Se ela tiver, pode colocar no primeiro. Inclusive, né, é recomendado que você use um repertório inicial naquele momento de introdução, de apresentação do tema, antes de você apresentar a tese. Depois, repertórios que vão justificar a sua argumentação, nos parágrafos 2 e 3, tá bom? Então, o que acontece nesse parágrafo aqui? Esse repertório é um repertório que está relacionado ao tema, né, que introduz o tema, tá? Esse texto começa abordando o tema de forma completa?
Temos aqui controle de dados na quinta linha, que mostra, né, controle de dados na internet, que mostra que o texto vai apontar, então, o controle de dados na internet, em algum momento ele vai desenvolver isso depois, é uma parte da frase temática. E na última linha desse exemplo aqui, que é o primeiro parágrafo, manipulação do usuário, né, possui o mesmo papel de manipulação do usuário. Então, sim, né, o candidato aqui demonstrou que ele vai desenvolver daqui a pouco, nos próximos parágrafos, essa afirmação, abordou completamente o tema. Foi boa essa apresentação. Então, esse é o primeiro parágrafo. Em relação à estrutura, esse aqui é o primeiro parágrafo, não vou mostrar essa redação aqui completa, né? Mas nesse primeiro parágrafo já tem uma tese, né? Vamos chamar atenção para isso aqui. Sim, no período que na quarta linha começa assim, na contemporaneidade, gente, eu não fiz correção gramatical aqui, tá? Eu só usei um exemplo da própria cartilha que o INEP divulgou amplamente no ano passado. Na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados. Então, ele está dizendo, sim, atualmente, a história do quê? De manipulação, que ele usou como exemplo, né, o repertório histórico no período anterior, nos 2 períodos anteriores, ele está dizendo, essa manipulação se repete, tá? Então, ele está afirmando, sim, acontece o controle de dados na internet, que possui esse efeito de manipulação. Ele está afirmando que o problema existe, tá bom? Nesse sentido, é necessário conhecer as raízes do problema. É o que ele vai desenvolver em seguida. Quais são as raízes desse problema, né? Quais são as causas, portanto. Ok? Esse repertório, que é o terceiro aspecto analisado na competência 2, tema, estrutura da dissertação e repertório. Nesse repertório, nós temos que garantir 3 características ao elaborar o rascunho. Tá? Então, você usou um repertório, você tem que trazer esse repertório de uma fonte legítima, ele tem que ser legitimado. Legitimado como assim? De onde? De uma área do conhecimento, das áreas que você estudou. E pode ser da filosofia, pode ser das linguagens, pode ser, inclusive, das ciências, né? Pode ser de outras áreas como psicologia, medicina, tá? Pode ser também da atualidade, pode ser da cultura, repertório sociocultural. Então, uma letra de música, um filme, uma série, conta como repertório sociocultural, ok? Beleza. Ele é legítimo se ele tiver essa legitimação em uma área do conhecimento ou cultural. Bom, ele tem que ser também pertinente. Esse repertório aqui era legítimo? Era legítimo, porque ele é reconhecido como um ponto histórico, então ele é reconhecido na área do conhecimento histórico. Ele é pertinente? O que significa esse item? Essa característica em relação ao repertório significa que ele tem que ser relacionado ao tema, a um dos aspectos do tema. Ele é pertinente ao tema? Bom, quando o candidato diz assim, ó, para não perder apoio populacional, ele implantou, na segunda linha, agora na terceira, o Departamento de Imprensa e Propaganda responsável por censurar atos negativos e manipular o povo a favor de seu governo. Então, ele mencionou nesse repertório manipular. Né? A função disso aqui, dessa implementação, no caso, era manipulação. Está relacionado ao tópico manipulação, que é parte da frase temática. O seu repertório tem que ter, então, uma relação ou com um dos tópicos da frase temática ou com outro. No caso, era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Tem ou manipulação ou controle de dados para você pensar no repertório relacionado, tá? A última edição do Enem era sobre estigma associado às doenças mentais. Então, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos estigma, preconceito e nós tínhamos também doenças mentais. O repertório poderia ser relacionado a preconceito, exclusão, estigmas, né? E também poderia ser um repertório relacionado à saúde mental, a doenças mentais, a qualquer coisa que tenha a ver com essa outra parte da frase temática, para ser pertinente. Por último, o repertório deve também apresentar uso produtivo, porque não basta largar o repertório lá no meio do texto. Você tem que demonstrar qual é a relação dele com a sua discussão. Nesse parágrafo, quando começa a apresentar a tese, o candidato aqui fez uma relação entre o repertório e o ponto de vista. Isso é uso produtivo, tá? Quando ele diz que a história se repete. Na contemporaneidade, a história se repete. Ele relacionou o que era do passado ao momento atual. Está fazendo uso produtivo quando isso acontece, tá bom? Então, essa foi a competência 2. Vamos falar da 3. A competência 3 agora
É a competência que trata da coerência, os sentidos no texto. Olha aí, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, tá? O que essa competência analisa exatamente? Essa competência analisa o projeto de texto. Se o texto foi bem elaborado, né, no rascunho, é perceptível. O outro aspecto analisado aqui é o desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto, tá? Então, o projeto de texto é quando você, lá na introdução, já mostra que vai haver uma sequência. Então, se naquele exemplo que a gente viu, né, o candidato, ele diz que existe sim a manipulação pelo controle de dados na internet, porque é um problema, né, e que as causas devem ser analisadas, as raízes do problema, o que eu espero em seguida? Ver quais são essas raízes. Quais são essas causas? Isso é planejamento, tá? E o desenvolvimento de todas as informações, fatos e opiniões em todo o texto é não deixar nenhuma lacuna, não deixar nenhum buraco para o leitor preencher. Então, se você faz uma afirmação, logo em seguida você deve explicar essa afirmação, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui para essa competência 3 agora é esse aqui, ó. Vamos ver a parte sublinhada? No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre, pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Tá vendo? Então, essa redação aqui já é uma redação sobre a última edição do Enem. Estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Isso ocorre, pois faltam informações corretas sobre o assunto. O que o corretor está esperando encontrar? No próximo parágrafo, como é que você vai desenvolver essa afirmação? E aí, ainda no primeiro parágrafo está dito, e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. O que o corretor espera? Que o projeto de texto apresente nessa sequência, né, no parágrafo seguinte, essa mesma informação desenvolvida, tá? E é claro, com a ilustração, com o repertório que você vai incluir nesse parágrafo. No parágrafo 2 desse texto, nós temos o item, faltam informações corretas sobre o assunto. Olha aí no começo. Vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas, ou seja, faltam informações. E no parágrafo seguinte, sublinhado aqui, eu não vou ler todo o texto, tá? Só o que está sublinhado. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Também é uma causa do preconceito existir em relação às pessoas que têm doenças mentais, tá? A carência de representatividade. Esse parágrafo desenvolve esse aspecto lá da tese, tá bom? Isso é projeto de texto e o desenvolvimento das informações. Como é que essas informações são desenvolvidas dentro do parágrafo? Com as explicações, com o repertório, com o esclarecimento que você vai, a partir dessa primeira frase, né, desenvolver em todo o parágrafo até se esgotar essa explicação. Tá bom? Então, essa é a competência 3. Projeto de texto e coerência, desenvolvimento dessas informações ao longo do texto, tá? Vamos à competência 4. A competência 4 é aqui, tá? Descrita dessa maneira. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa competência avalia a coesão textual, gente. Sabe aquelas aulas de gramática? Sabem aquelas aulas que vocês estudaram conjunções, advérbios, pronomes? Toda essa aula agora vale aqui, tá bom? Todas essas aulas estão nessa competência. Conectivos textuais são avaliados nessa competência, tá? Os conectivos, mas preste atenção. Em todo o texto, a presença expressiva. Isso aqui é um exemplo, né, de como os conectivos aparecem durante o texto que você produz, tá? A presença expressiva é quantidade. Então, eu quero quantidade no seu texto, tá? Uma dica fundamental aqui, ó, mais uma dica. Uma dica fundamental é, ponto final, começa com conectivo. Ponto final, começa com conectivo, tá bom? Não deixa ponto sem nó. É claro que isso é uma obrigação toda vez em ponto final? Não necessariamente, mas procura fazer isso na maior parte das vezes que você colocar ponto final no texto, que aí você já vai ter esse elemento presente em boa parte da sua redação,
tá? E outra coisa, não é só quantidade, mas também diversidade e adequação. Ou seja, não pode ficar repetindo o conectivo, por isso você vai, antes da prova, dar uma lidinha ali naquela lista de conjunções, né? Naquela lista de conjunções que mostra qual conectivo eu posso usar no lugar do porquê. Então, eu posso usar o porquê, eu posso usar para indicar causa, né? Visto que, eu posso usar também já que. Eu tenho várias formas de indicar, né, uma causa na construção de uma coesão, uma relação entre orações ou entre períodos, tá? Então, faça essa revisão, dá uma leitura ali geral, tá? Para ter diversidade também, quantidade e diversidade de conectivos. Se ficar repetindo o conectivo, diminui um pouquinho aqui a avaliação. Não pode ficar repetindo, tá? Então, o outro item que eu quero também levantar aqui a importância é a conexão entre os parágrafos, porque internamente, ponto final conectivo, beleza? E, além disso, entre os parágrafos. Entre os parágrafos, eu terminei um parágrafo, vou começar o seguinte, também com uma relação que constrói, né, através da palavra, uma continuidade. Olha aí, diante desse cenário, nesse exemplo que eu coloquei aqui, mostra que existe um ponto anterior do qual esse parágrafo aqui, né, está se valendo para começar. Então, isso é uma relação entre os parágrafos que o corretor vai procurar no seu texto. Gente, isso é essencial, não pode faltar não, tá? Lá no parágrafo seguinte, por outro lado, tá vendo como mostra, a partir do comecinho desse parágrafo, que existe também um ponto anterior a esse parágrafo que acabou de começar? Isso é uma relação entre parágrafos. O avaliador vai procurar no seu texto essas relações construídas por meio da palavra. Não só no sentido, mas por meio da palavra também, tá? E a adequação desses conectivos é importante. É importante você usar com segurança. Você tem que conhecer aquela palavra para saber qual é exatamente a construção que você está promovendo. Se é de adição, se é de explicação, se é de conclusão, tá certo? Aqui, mais um exemplo, com o destaque. Não vou ler essa redação, mas eu tenho aqui grifados várias formas de coesão durante esse texto aqui, tá vendo? Então, tem expressividade, né? Tem muitas formas de coesão, tem também variação, eles não se repetem, esses termos conectores, tá? Você pode ver que tem entre orações, como na linha entre períodos, por exemplo, na linha 6 começa com, embora uma ampla gama de informação, aqui eu tenho uma forma de concessão que funciona dentro desse parágrafo como uma construção de relação, tá? E lá no finalzinho desse mesmo primeiro parágrafo tem um portanto grifado ali. Então, eu posso usar o portanto durante o texto também, toda vez que você está finalizando uma ideia num parágrafo, né, o parágrafo tem um começo, meio e fim, você pode finalizar com a ideia conclusiva expressa por meio de um conectivo de conclusão. Não é só no último parágrafo que você vai usar esse conectivo, tá certo? Então, você vai usar mais de uma vez. Sendo assim, você não pode repetir, não vai colocar sempre o portanto toda vez que você for colocar uma ideia de conclusão no final de um parágrafo e lá no final do texto, tá? Então, tem quantidade e variedade, tá? E aí nós temos lá no próximo item, que é a próxima competência, a 5, né, para fechar as competências aqui, a proposta de intervenção. A proposta de intervenção é a solução para o problema. Lembra que você disse lá no primeiro parágrafo? Isso aqui é um problema, né? Então, se o tema foi o estigma associado às doenças mentais, que foi a última edição, e você afirmou, olha, o preconceito existe, você está afirmando que esse problema é real. Qual é a forma de solucionar esse problema? Se a questão era sobre manipulação do usuário pelo controle de dados na internet, você afirmou que isso aqui é problemático, que essa manipulação é errada, né? Que ela é inadequada. Então, lá no final, você tem que dar uma solução para essa problemática,
tá? Essa intervenção, ela deve conter 5 elementos. 5 elementos, grave esses elementos. E para isso, como você está finalizando o texto lá no último parágrafo, com a proposta de intervenção, né, eu construí aqui uma forma de você não esquecer quais são os 5 elementos, né? É o fio da meada, é a meada, fio da meada. Cada letrinha representa um dos elementos, são 5. 5. Então, M de quê? De modo ou meio, tá? Essa solução, essa intervenção, ela tem que ser implementada de alguma forma, por algum meio. E de efeito, tá? E vai produzir um efeito específico, que você tem que deixar claro em palavras. Para que aconteça isso. Para que o problema da manipulação seja diminuído, para que ocorra diminuição desse tipo de preconceito, por exemplo, tá? Então, E de efeito, A, são 2 As. A de agente, alguém tem que ser responsável por essa ação, tá? D de desenvolvimento, detalhamento, desculpa, D de detalhamento. Qualquer um desses elementos deve ser detalhado, não precisa ser todos, mas você precisa acrescentar algo, um detalhe, uma explicação, né, uma justificativa, um exemplo sobre algum deles. E A de a própria ação, tá bom? Meada só para você lembrar, agente, ação, modo e efeito e detalhamento, tá certo? Um exemplo aqui, ó, de como a proposta de intervenção contém os 5 elementos. O Estado deve garantir quem? O Estado é o agente. Deve garantir a segurança dos dados bancários e pessoais dos usuários. É uma ação. Deve fazer o quê? Ação, garantir a segurança dos dados bancários e pessoais dos usuários. Através de políticas que exijam. Como? Como? Através de políticas que exijam dos sites, informações claras sobre o sigilo dos seus dados. Então, por meio disso, é o modo. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população será combatida. Então, eu tenho o efeito agora. Salvaguardando o direito ao lazer e ao entretenimento seguro garantido pela Constituição brasileira. Nesse caso, eu tenho um detalhamento que é algo a mais sobre o efeito. Esse é fácil de fazer, é o efeito do efeito. O efeito do efeito, ou seja, um efeito secundário, ele é decorrente do efeito principal, já é um detalhamento. Se você fizer esse pronto, com esses 5 elementos, uma ação apenas, você já tem 200 pontos na proposta de intervenção, tá certo? Uma proposta com 4 elementos vai diminuir a avaliação nessa competência, na 5, que vale 200 pontos, então já não vai ser 200 pontos. 5 elementos, 200 pontos, então vai perder 40 pontos, vai para 160, se não tiver os 5 elementos, tá? Essa aqui é uma forma de exemplificar. Tem agente, tem ação, tem o efeito, mas não tem o meio de implementação. O Estado deve promover campanhas publicitárias que alertem e conscientizem a população sobre a importância, sobre a informação dos produtos e serviços contratados virtualmente. Mas como isso vai acontecer? De que modo essas campanhas, né, serão implementadas? De que forma elas serão apresentadas ao público? Não tem essa informação, não há resposta para essa pergunta. Para a pergunta, como? Tá? Então, nesse caso, com 4 elementos já diminui, qualquer um deles, tá? Perguntinhas para ajudar a lembrar desses 5 elementos. Depois de fazer a sua proposta, você vai lá e confere. O que vai ser feito? É a ação, tem que estar na sua proposta essa resposta, tá? Quem executa? O agente. Como se executa? Por meio do quê? É o modo? Para quê? Qual é o efeito disso? E que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada? O detalhamento pode ser sobre a ação, gente. Um exemplo, é importante, por isso é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, quais são essas fontes? Quando você coloca como, por exemplo, essas fontes aqui, sites, livros, jornais, é um detalhamento. O que mais existe sobre a ação? Tá? Já é um detalhamento. Já contam aqui ação e também detalhamento. 2 elementos, 80 pontos. Um detalhamento do agente. Olha um exemplo. Assim, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos seus direitos individuais, é necessário que o Estado, especificamente, né, ele tem uma função aí, na condição de garantidor dos direitos individuais.
tome providências para mitigar esse problema. Então, o Estado é o agente e a especificação da sua função já é um detalhamento desse agente, tá? O agente, com essa especificação, 40 pontos de cada elemento, já somam 80. Aqui, detalhamento do modo ou meio. O governo deve promover mediante mídias influenciadoras, como, ao exemplo, Rede Globo, SBT, Record. Posso colocar o nome da rede? Pode sim, gente. Pode colocar o nome, né, da rede de televisão, do canal, do nome do jornal, tá? Como exemplo aqui no texto, tá? De mídias influenciadoras, porque são, de fato são. Tá certo? Exemplos dessas mídias influenciadoras já são já configuram, aliás, um detalhamento do modo como isso vai ser apresentado, né, implantado, mediante mídias influenciadoras. Quais são elas? Aí você tem o detalhamento ali na frente. Detalhamento do efeito, eu já tinha comentado, é a consequência de um efeito primário. Então, deve-se criar medidas de conscientização nas escolas, através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto para que as pessoas desenvolvam um maior senso crítico. Dessa forma, consequentemente, as influências e manipulações pelo controle de dados diminuirão. Tá vendo? Então, para que as pessoas desenvolvam maior senso crítico, é um efeito. Para quê? Presta atenção nessa locução de finalidade, de efeito. Para que elas desenvolvam isso, é um efeito, é um elemento. Dessa forma, consequentemente, as influências e manipulações diminuirão. Efeito do efeito, detalhamento do efeito. Tá certo? Bom, por último, eu queria comentar sobre situações que levam a nota 0, para você não cair, né, em nenhuma dessas situações. Eu sei que você não vai entregar, por exemplo, a prova em branco, né, que você não vai escrever menos do que 7 linhas, texto insuficiente, isso também anula, zero a redação. E formas elementares de anulação, que são específicas, tá? Como prova assinada, não colocamos assinatura na prova. Desenhos que não fazem parte do texto, não tem nada a ver com dissertação, com gênero, não vai colocar no espaço destinado à redação, porque isso zera a redação. Sinais gráficos que estejam desconectados do texto, então uma flechinha, um asterisco sem função nenhuma, solto ali no espaço que não está, né, com nenhuma função dentro do texto, vai anular a redação. Anulação proposital, quando a pessoa desiste. Desistiu do texto, ela vai lá e risca o texto inteiro, ela não vai ser lida, já vai diretamente ser anulada. Recusa explícita descrever a redação, a pessoa não quer fazer a redação, ela já desistiu mesmo, né? Ela pode rabiscar a folha, enfim, é um caso que eu sei que vocês também não vão fazer isso. Texto ilegível, né? Aí não é a letra ruim, tá, gente? Não é a letra ruim, mas é um texto que não tem condições de ser lido, tá? Então, capricha na letrinha. Texto predominantemente em língua estrangeira. Esse caso também, né? Eu sei que vocês não vão escrever nem em espanhol nem em inglês, porque o texto deve ser em língua portuguesa. Cópia dos textos motivadores ou dos textos das questões, se for predominante ali naquela redação, também anula a redação, é zero, tá? Fuga ao tema, ou seja, né, se você não falou de nenhum elemento daquela frase temática, falou sobre um assunto geral, mas não sobre nenhum elemento da frase temática especificamente, aí vai dar fuga ao tema, é zero. Tá? Não atendimento ao tipo textual, não fez dissertação, mas contou uma história. Também anula a redação. E parte desconectada. São casos excepcionais. A pessoa manda um recadinho para o corretor, né? Por favor, corretor, tenha dó de mim. Isso é parte desconectada do texto. O corretor não vai nem considerar isso. Vai apenas anular a sua redação. Olha alguns exemplos, ó, de sinais, desenhos, que podem anular. Às vezes é um detalhezinho numa linha, gente. Uma flechinha que não tem sentido nenhum. Olha aqui, né? Esses exemplos aqui foram casos que anularam a redação, que estava pronta na folha, né? Mas a pessoa foi lá e colocou num cantinho, isso aqui, mesmo que seja pequenininho, vai anular. Inclusive, se ocorrer dentro do espaço da redação, mas nos números, tá bom? As linhas são numeradas, não pode fazer florzinha, X, nuvem, nada nos números, tá certo? Bom, gente, para finalizar era isso que eu queria falar para vocês, muita coisa, tá? Eu espero que vocês tenham absorvido todo esse conteúdo aí da melhor maneira e
Lu, tem alguma observação a mais que você queira incluir aqui nessa conversa? Finalizando aqui com essa citação, ó, não importa de onde você veio, o que realmente importa é para onde você está indo. Aluno, estudante, eu sei que você se preparou muito para esse momento, eu estou confiante que você, né, apenas recuperou o que você já sabia, tá? Então, eu confio em você. Eu acho que... Eu tô aqui. Só um professora minutinho aí que Bujaí. minha câmera não liberou. Agora liberou. Não liberou. Tá. Bom, vai ficar... Paulinha, deixa eu fazer uma pergunta clássica aqui. Uma coisinha. A linguagem coloquial, ela pode aparecer, evidentemente, né? A linguagem coloquial ela pode aparecer, evidentemente, nos testes, né? Ela está lá presente nos testes. Mas... pode aparecer na redação? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum, né? Até porque é característica do gênero dissertação argumentativa, manter a linguagem objetiva, no sentido literal, né, em que as palavras são empregadas. Então, nada de construções lúdicas, metafóricas, fora do comum, né? Então, a gente preza pela linguagem mais objetiva, mais literal, na dissertação argumentativa, o que não impossibilita, por exemplo, uma comparação específica em um momento pontual do texto, tá? Agora, em relação à linguagem do dia a dia, a linguagem que a gente, às vezes, abrevia como o pra no lugar do para, né, como esses marcadores, né, tá, isso, evidentemente, não faz parte de uma linguagem mais formal, que é característico desse gênero, então não pode ocorrer na dissertação. Tá? Expressões do dia a dia, como tá ligado, tá certo, isso aí não pode ocorrer na dissertação, porque vai contar como desvio da norma culta lá na competência 1. Entendi. Eu vou te fazer mais uma perguntinha, tá? Vou ficar em off aqui, tá bom? Tá. Eu só não tô te vendo, tá, Lu? Mas eu tô te ouvindo. Não, eu também não tô me vendo. É mágica da internet, calma. Daqui a pouco eu apareço. Tá certo. Paulinha, me diz uma coisa. Vamos supor, o texto lá da coletânea você não pode usar, certo? Mas vamos supor que numa questão venha um dado numérico sobre o assunto X e a redação fala sobre aquilo. Eu posso usar aquela informação da questão? O que acontece é o seguinte, pessoal, os textos motivadores e os textos da prova, eles não devem ser usados como fonte para sua argumentação, tá? No entanto, às vezes a pessoa viu ali um dado importante que era uma pesquisa, pode ser até no texto de uma das questões. Se ela usar eventualmente, isso não vai fazer com que ela perca qualquer pontuação, desde que um repertório, ou os repertórios que ela coloca na argumentação, sejam também repertórios de fora. Você não pode usar os textos da prova apenas, porque isso demonstra que a pessoa não tem nada a acrescentar ao texto. Então, deve sim trazer informações do seu universo, da sua experiência de leitura, do seu conhecimento, né? Mas há algumas redações em que o candidato coloca um dado estatístico da proposta de redação dos textos motivadores, ou até mesmo dos textos das questões, tá? Nós evitamos, nós pedimos para que isso não aconteça, para que você coloque o repertório que você tem, porque o nosso aluno, ele tem repertório, ele estudou todas as disciplinas, ele tem muita informação, todo dia a gente está falando sobre um tema, né, diferente, então ele tem informação para colocar ali, tá? Desde que, pelo menos na argumentação, aqueles 2 repertórios da argumentação, ele use um repertório do seu universo e seja completo, ou seja, legítimo, pertinente e com uso produtivo, não há problema fazer pontualmente, alguma referência a esse tipo de fonte, tá?
E o título, Paula? Colocou título, não colocou? Eis o problema. Eis a questão. Título, olha, eu já evito, eu gosto de evitar problemas na vida, tá? Então, para evitar mais uma preocupação, eu já digo para o meu aluno assim, gente, o título não é obrigatório? Não se preocupa, não perde tempo com título. Não coloca título, tá? Pode colocar? Pode. Não é obrigatório, então pode colocar e pode deixar sem o título, porque isso não vai ser analisado em nenhuma das competências. Mas há um detalhe. Se a pessoa colocar o título na redação e nesse título aparecer algum daqueles fatores de anulação, como um desenho, uma palavra de baixo calão, alguma coisa que elimine a redação, aí vai ser um fator de anulação, tá? Então, o título, ele não conta para avaliação em nenhuma das 5 competências, mas se houver no título um daqueles fatores de anulação, aí ele vai ser um motivo para zerar a redação, tá? E coloca o título e pula uma linha, Paulo? Ou vai direto pro texto? Vai direto para o texto, você vai perder uma linha para quê? Né? Aproveita todo o espaço do texto, até porque quando vai chegando lá no finalzinho, né, da folha de redação, tem gente que começa a apertar a letrinha e fala assim, ai meu Deus, não vai caber, então aproveita todo o espaço. Tá. Última perguntinha. Sim. Qual é o erro, qual é o critério que desconta mais pontos na redação? Tá, essa é uma pergunta que eu escuto bastante dos meus alunos, mas, como a gente viu aqui, a forma de avaliação do Enem, ela é baseada em 5 competências e cada uma delas tem o mesmo peso, tá? Então, para essa banca, especificamente, para esse caso, cada competência tem avaliação em até 200 pontos, então não tem uma que vai ser maior do que a outra. Mas eu chamo atenção para o critério do tema, que é avaliado na competência 2. Se o texto não abordar completamente o tema, vai sofrer perda de pontuação na competência 2. Na competência 3, que equivale ao sentido, à coerência, como é que um texto pode ser coerente, né? Em primeiro lugar, se ele não está abordando completamente o que foi proposto. E também na proposta de intervenção, vai sofrer por causa da sugestão de uma solução não ser relacionada ao problema de forma completa, mas sim, às vezes, é um texto que foi tangente, que foi parcialmente, né, desenvolvido em relação ao que foi proposto, tá? Então, o tema em especial, eu acho que é o item que tem que tomar muito cuidado, mas em relação às competências, elas são equivalentes, 200 pontos para cada uma. Só uma coisinha rápida. Tá bom. Pode colocar mais de uma intervenção? Não é necessário colocar mais de uma intervenção. Uma intervenção completa com os 5 elementos já é o suficiente, tá? Pode colocar mais de uma? Pode, mas vai ocupar mais espaço. Então, vai depender de como a pessoa organizou isso lá no rascunho. E um detalhe, né? 2 propostas de intervenção. No parágrafo conclusivo, você tem que observar se uma delas, pelo menos, é completa, se tem os 5 elementos. Porque se uma delas tem agente, forma de implementação e efeito, e a outra tem também agente, ação e o detalhamento dessa ação, eu tenho 2 propostas incompletas. Não vai somar. Então, eu tenho uma que vale metade da nota e outra também que vale quase metade da nota. Tá? Então, não vai adiantar colocar 2. Melhor é colocar uma só. Mas uma coisinha, Paulinha, direitos humanos. Feriu, quem sai ferido é o candidato. Quem sai ferido é o candidato, aí não adianta chorar. Tá? Então, qualquer proposta que seja no sentido de excluir, segregar, né, de repente promover até mais preconceitos, esse tipo de coisa, já afeta direitos humanos, tá? Cuidado com isso aí. Então, o que existia antigamente na avaliação do Enem? Direitos humanos zerava a redação, era um fator de anulação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele está avaliado ali na competência 5, né, esse fator, e se houver desrespeito aos direitos humanos, vai zerar a competência 5. É zero. Então, perde 200 pontos. Paulinha, obrigada, foi excelente, sempre excelente. Obrigada pela participação. Tenho certeza que os nossos ouvintes, o pessoal que está assistindo, deve ter sanado todas as dúvidas quanto à redação. Paulinha, beijo para você. Obrigada. Tchau, Lu. Boa prova para vocês, gente. Tchau, tchau.